Olá, olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer a gente estar aqui de novo, conversando com vocês, sobre assuntos diversos, mas sobre assuntos importantes que nos afetam no dia a dia. Bom, toda segunda-feira, vocês sabem que nós estamos aqui, às 20h30, tratando da política, tratando de algum assunto importante que afete a sociedade, trazendo opinião, trazendo alguém para conversar, ou eventualmente sozinho, como é hoje. Aliás, já fazer um aviso aqui para vocês, hein? Estamos iniciando o mês de março, o mês das mulheres. Quero deixar aqui registrado desde já os nossos parabéns, mulheres lutadoras de garra, de luta, de princípios, de valores, e que no dia a dia, cada vez mais, as pessoas estão tomando a devida noção, e assim tem que ser a sociedade, se conscientizar do poder da mulher, e as mulheres têm assumido isso com muita força, o que é bom, né, para todo o país, para todo mundo. Então, fazendo a nossa saudação, mas fazendo um convite já antecipado, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer um debate aqui com participação de diversas mulheres, que serão convidadas, mulheres que foram eleitas vereadoras, mulheres que estão na política, que estão no movimento popular, que estão em outras áreas de trabalho, de conhecimento, uma homenagem ao mês das mulheres, ao Dia Internacional da Mulher, que simboliza as lutas históricas das mulheres, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Que a gente possa ter um dia um país muito mais fraterno, muito mais igual e muito mais justo, aliás, o mundo inteiro, né? Então fica aqui o convite na próxima segunda-feira, às 20h30, aqui nas nossas redes sociais. Bom, tem duas coisas que aumentam de forma vertiginosa no país. Infelizmente. Primeiro é o número de Covid, o número de pessoas infectadas e de vítimas, e também o custo de vida. Preço da gasolina, preço do gás, preço do arroz, do feijão, são duas coisas que têm afetado a população e o povo mais pobre. É assustador, e eu vou falar esse número aqui mais de uma vez durante a live, porque as pessoas têm que compreendê-lo. Nós temos no Brasil, para vocês terem uma noção, olha, deixa eu comentar aqui algumas pessoas. Flávio Tobal, Leandro Gomes, Romildo Gomes, Sérgio Gabelloni, nosso professor, Serginho, ele que é professor da rede estadual, estava agora numa reunião com professores da rede municipal de São Paulo, que estão preocupados com o retorno às aulas e com o descaso que está acontecendo na rede municipal de São Paulo. Para vocês terem uma base, o governo deixou vencer o contrato de limpeza das escolas. Quer dizer, nós precisamos de medidas sanitárias e o governo deixou vencer o contrato de limpeza. Ora, são contratos rotineiros, constantes, que todo governo faz, que todo governo tem. Como deixa vencer num período como esse e não renova? E aí está buscando outros mecanismos para garantir, mas de uma forma não adequada. E eles estavam dizendo também, Serginho, do número de casos de professores contaminados. Você que é da rede estadual provavelmente deve ter números também da rede estadual. Toda a nossa saudação. E é importante dizer que os secretários estaduais de saúde, do Conselho Nacional de Secretários, soltaram um manifesto para que a gente possa ter interrupção, dentre outras coisas, das aulas presenciais, porque isso pode ser também mais uma pólvora para muito mais gente ser contaminada. A Rosimeire Ribelli, sempre aqui conosco, ela que é assistente social de Guarulhos. Rosimeire, vamos falar, então precisamos conversar um pouco, hein? E a gasolina, o Leandro Gomes dizendo, aumentou de novo. Pois é, mais um dia. 41% somente em 2021. Janeiro e fevereiro, você está pagando 41% a mais no preço da gasolina. E o seu salário aumentou? Seu salário aumentou nessa proporção? Com certeza não. Pelo contrário, o poder do salário mínimo só diminui a renda em geral. O Ailton Francisco Dia, grande Dita, nosso companheiro aqui de Cumbica. Edmar dos Reis Peixoto, boa, lembrando as mulheres. É o Edmar, nosso companheiro de Prudente.
Forte abraço, Luan, nosso presidente do PT de Caraguá. André Dourado. André, me falaram que você está com Covid. Forte abraço aí, melhoras, hein? Lá de Suzano. Simone Moraes. Marcos Vinícius Vini, boa noite, conterrâneo guarulhense com Pera Alencar. Quero parabenizar. Obrigado, Marcos Vini, sempre conosco também, trazendo informação de Guarulhos e de Minas para nós. Isaías Carequinha, lá de Diadema. Isso aí. Diga não à violência doméstica, dizendo aqui o Carequinha. Muito bem, Carequinha. O Everton Rodrigues, nosso grande Everton. O professor Sérgio está dizendo que na sede dele foram dois professores contaminados. Genivaldo Gomes, nosso forte abraço. O Leandro da Santa Emília. Francisco Silva, Chico Louco. Chico, vou te ligar, Chico, esqueci de você não. E o Kiko Bonfim, do LCM, Movimento de Moradia da Capital, um forte abraço. Nalva Jesus. O Kiko, que eles fizeram um movimento contra o fechamento do hospital da Vila Alpina, o pronto-socorro do Hospital Estadual da Vila Alpina. Parabéns, Kiko, sempre na luta. Adalberto Sevilano se representando. Nelson Oliveira, forte abraço, Nelson. Nalva Jesus, Ernesto Maeda, Leila Araújo, direto de Bori, um forte abraço. O Luan Moreno dizendo, a cesta básica chega a 650. Esse governo elitista está fazendo o Brasil retroagir 2 décadas. Pois é, o Luan, acho que até mais, viu, Luan? Vou dar o exemplo da vacina, né? Nós estamos discutindo algo, se tem ou não tomar vacina, que foi discutido no início do século passado, mas você tem razão do ponto de vista econômico, reduziu a idos de 90 a dificuldade do povo brasileiro se alimentar, até a década de 80, onde os preços aumentavam diariamente, né? Eu era garoto, mas lembrava das notícias sobre os fiscais do Sarney, o povo fiscalizando o aumento nas prateleiras, que era diário. Daqui a pouco, se o governo não tomar providência, nós vamos ter que chegar a esse nível. Daniela Sayon, forte abraço, direto de Catanduva. O Leandro dizendo, meu salário não aumenta nessa proporção, é como dizia o saudoso Chico Anísio da escolinha do professor Ramundo. E o salário, ó... Isso aí, Carequinha, vamos mudar. E a Rosimeire dizendo, o governo Bolsonaro é muito mais danoso do que as variantes do coronavírus têm surgido. Olha, é verdade, não dá para imaginar que nós estamos um presidente desse nível. No Brasil, enfim, de tanta qualidade, de tanta diversidade, de tanto sentimento bom entre o nosso povo, a gente tem um presidente tão cruel como esse. Não dá para imaginar que recentemente a gente tinha um Lula, tinha uma mulher com a garra da Dilma, tivemos até um sociólogo, por mais que tenhamos divergência no campo político e ideológico, mas com certeza tinha um outro tipo de comportamento, né? Tivemos antes dele Itamar, Sarney, enfim, depois de um período nefasto da nossa história, muito preocupante, que eles querem retomar. Jonathan Simplício, direto de Ferraz, mando um abraço para Aparecido, para Maria Simplício também, e o Augusto Veras. Então é muito triste que a gente tenha um governo nesse período, Rosimeire, tão prejudicial ao povo brasileiro. Presidente que deveria servir de exemplo a boas condutas, a bom comportamento. Nós estamos passando um momento difícil, extraordinário. O governo podia admitir que não tem capacidade de resolver tudo, mas devia chamar o país para uma certa união nacional, para o enfrentamento a esse momento, mas ele fez o inverso, que é dividir, né, provocar, tentar alimentar seus apoiadores contra outros governos. O que ele fez no Ceará, na sexta ou no sábado, praticamente jogando o povo contra os governadores, dizendo que o governador que fizer lockdown vai pagar o auxílio. Isso é a responsabilidade do governo federal, né? Ele tem responsabilidade nisso. Nós estamos vivendo um momento tão grave, gente. Nós já passamos de 250 mil vítimas. Eu vou trabalhar com o número redondo para ficar mais fácil a conta. A cada dia são mais de 1.000 mortes que nós estamos tendo nesse último período, uma média muito alta, batendo um recorde do ano passado. Até está completando um ano da pandemia. A primeira restrição de circulação foi decretada, salvo engano, dia 17 de março. Lembro disso porque o aniversário é dia 14, foi dias após. E
durante 10 meses, ou seja, de março a dezembro de 2020, nós tivemos 200 mil pessoas mortas pela Covid-19. 200 mil, muitos brasileiros, isso no país, né? No Brasil. Muitos brasileiros e brasileiras. Com certeza você conhece alguém, algum familiar, algum amigo. Só nesse ano, portanto, 2 meses, 2021, nós tivemos mais de 50 mil. Mas vou trabalhar com o número de 50. Ou seja, durante todo o ano de 2020, nós tivemos 200 mil mortes. Durante os 2 primeiros meses iniciais de 2021, nós tivemos 50 mil mortes. Faleceu em 2021 um quarto do que faleceu em todo o ano de 2020. Do total de 250 mil, 2021 significa 20% do número de mortes. Para vocês terem uma proporção do crescimento do número de vítimas, do número de contaminados. Para todos nós termos a devida noção que os cuidados têm que continuar. O uso de máscara e toda a contenção possível de contato pessoal, se a gente tiver contato, vamos manter o distanciamento, vamos ter um certo cuidado, sem aglomeração, porque a nossa vida é a vida de todo mundo que está em jogo. A Rosimeire dizendo, a extrema-direita bolsonarista incitou de forma sistemática a população a não seguir as regras de proteção, a protestar contra o lockdown e desafiar a pandemia. Agora, cinicamente, se esconde ou procura culpar pelos crimes. Bolsonaro, genocida, muito bem, Rosimeire, é isso aí. O Enilton, nosso amigo. Enilton, fazer uma pergunta aqui para você que é da FURP, junto com a Alesc, o nosso guerreiro. Mas gostaria de saber se não poderia o deputado fazer um pedido ao STF para Bolsonaro usar máscara e evitar aglomeração. Olha, ele pode responder pelo crime, ele já foi representado hoje por um deputado nosso também, pela aglomeração que ele promoveu no final de semana. A bancada do PT está de olho nesse sentido. Mas, Enil, fazer uma pergunta. A FURP tem condições de produzir vacina? Se puder responder aqui no chat, eu agradeço. Maria das Neves, nossa grande companheira, um forte abraço. Basilício João Souza também aqui conosco. José Lopes Dinho. Bom, então pra vocês verem, está crescendo o número de vítimas, o número de pessoas contaminadas. Né? É assustador. E as novas variantes, dentre elas a de Manaus, a propagação, a contaminação dela é muito mais veloz do que a variante anterior. A variante são pequenas modificações no vírus, ele vai se mutando, né? Ele vai tomando contato também com o corpo humano, ele vai se mutando, buscando escapes, né? Ou sofrendo efeitos de determinado tipo de contato e vai tendo pequenas variações. Isso vai... e aí tem alguns tipos que ele se propaga mais rápido que o outro. Dentre elas, uma variante que está no país, tem a variante que veio da Inglaterra também. Marcela Guerreiro, lá de Santana do Parnaíba, um forte abraço. Elisângela Borges, aqui do Continental, forte abraço, Elisângela. Bom, os números estão aumentando, e o que o governo tem feito? Aí tem gente que fala, mas o governo não tem nada a ver com isso, a pandemia não é culpa. Não, o governo é culpa da pandemia. Mas ele é responsável por medidas de contenção ou não? Por ter mais vacina ou menos vacina? Por ter mais leitos disponibilizados para a UTI da Covid ou não ter? Nós tínhamos mais leitos em 2020, agora o governo cortou. O que é? Como assim cortou? Ele está deixando de repassar, de pagar aos estados e aos municípios aqueles leitos criados, porque é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. É um financiamento que envolve o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E quem autoriza a abertura, ou seja, que ajuda, que financia, que garante recursos para o funcionamento também das UTIs é o governo federal. E aí ele restringiu os números. Quer dizer, nós temos aumento do número de casos e o governo querendo fazer economia. Ora, se o governo economiza naquilo que afeta a sua vida, o que ele vai fazer para outras coisas? Não tem sentido algum. Então, a Mardônia, que estava conosco na reunião dos professores que citei há pouco aqui, Mardônia, do descaso também que ocorre em São Paulo, o governo Bruno Covas, o prefeito, vocês relataram ali a situação muito dura e arriscada dos professores e toda a comunidade escolar. Cícero Melo, nosso amigo do Fortaleza, um forte abraço. Bom,
Então, aqui nós estamos aqui para denunciar isso. O governo tem responsabilidade, não adianta ele fingir que não é com ele. O Chile já vacinou mais de 15% da sua população. O Brasil está em torno de 3%. Olha a diferença. Ah, o Brasil é maior? É verdade, só comprar mais vacina. Cada um compra a proporção do seu povo, né? Os Estados Unidos já vacinaram muito mais, outros países já vacinaram muito mais. Nós temos mais vítimas e mais contágio, estamos vacinando menos. Ora, é inverso, a proporção inversa. A necessidade de mais vacina, nós estamos fazendo menos. Porque nós temos ali uma política criminosa, genocida, tomando conta do país. Marco Antônio Oliveira Júnior, boa noite, Marcão. Bom, E o governo tentando jogar para os estados, os governadores, os prefeitos, incentivando a aglomeração. Isso não é conduta adequada. E vou dar um exemplo. Nós temos 3 coisas urgentes no país a serem feitas. Primeira, vacinação em massa. Segunda, auxílio emergencial. Terceira, política de estímulo econômico e que os preços possam abaixar. São 3 coisas necessárias à sobrevivência do nosso povo, em especial do povo mais pobre. Porque quem tem muito não está preocupado com o preço do gás. Quem tem muito está se protegendo muito mais do que o povo trabalhador que pega o ônibus lotado. Quem tem muito não está preocupado com o auxílio emergencial. Então são 3 coisas que afetam a maioria do nosso povo. Vacinação já, e que impacta o pequeno comerciante, que ele possa se ligar nisso, uma coisa não é contraditória a outra. Auxílio emergencial e políticas econômicas, na área de contenção de preços, de estímulos também econômicos, geração de emprego, porque senão o Brasil vai parar. E o PT, o nosso partido, já apresentou propostas nesse sentido. Aliás, defendemos o auxílio emergencial de R$600, enquanto perdurar esse estado de calamidade que a gente vive. E por que isso? Olha só, se em 2019 nós tínhamos menos desemprego, se em 2019, no início da pandemia, nós tínhamos menos pessoas mortas, menos pessoas contaminadas, se no início da pandemia, em 2019, lá para março, abril, nós tínhamos uma situação social menos pior do que está agora, com os preços mais baratos do que estão agora. O preço do arroz, em março de 2015, era em torno de R$15 o pacote de 5 quilos. O leite era em torno de R$2. Hoje, o pacote de arroz está mais de 30. E o leite, praticamente R$5. Tem lugar que já está passando de 5. O botijão de gás, muito mais barato. O feijão, muito mais barato. O óleo hoje está R$10. Estava bem mais barato lá atrás. Então, se lá atrás, como eu falei, desemprego menor, pessoas que estavam no seu trabalho informal tinham uma certa renda, não tinha tantos contaminados do Covid, os preços estavam menor, pagamos o auxílio de R$600, por que agora tem que ser menor? Se nós estamos numa situação econômica pior, mais pessoas desempregadas, mais pessoas sem renda e com os produtos muito mais caros. E com a situação sanitária pior. Ora, não tem lógica. Aí tem gente que fala, tem dinheiro? Lógico que tem dinheiro. Que não dá para ficar pagando caviar para os generais, para os militares. Pagando leite condensado uma lata a mais de 60 conto. Pagando bacalhau a 160 quilos. Tem que cortar esses privilégios. Essas regalias que o governo está fazendo para os militares. E fazer contenção em coisas corretas. Se tem dinheiro para cloroquina, por que não tem dinheiro para o auxílio? Se tem dinheiro para cloroquina, que não serve para nada, por que não tem dinheiro para vacina? Então é prioridade. Prioridade. Então são 3 coisas urgentes e necessárias. Vacinação, auxílio emergencial e políticas econômicas que afetam, diminuem o preço dos produtos e incentivem a geração de emprego e todo o desenvolvimento econômico do país. Nós não temos política hoje. Bonfim Cabral, forte abraço, nosso companheiro Bonfim. Boa noite. No DF atingimos 98% de leitos ocupados. O secretário de saúde do DF saiu de férias, meu Deus. E fica uma pergunta, e as UTIs dos hospitais militares, por que não são colocadas à disposição da... Boa pergunta para o Bonfim, Bonfim. Vou falar isso na tribuna, hein? Por que não as dos hospitais militares não são colocadas à disposição
da população, já que eles fazem tanto sacrifício em nome do povo. Adalberto Vieira, João Dória e Bruno Covas submetendo o povo trabalhador a um apenamento na cidade e no estado de São Paulo. Everaldo Silva, de Biritiba, dê mais atenção a Biritiba. Muito bem, Everaldo, estaremos juntos. Carlinha Socorro de Ferraz. Paulo Costa, nosso companheiro. Tá difícil, cada dia mais o carrinho está mais vazio no supermercado. É verdade, a sacola da feira também, viu, Paulo? Olha, o professor Sérgio Gabelloni está dizendo aqui, cadê? O placar da POSP, 1.101 em 700 pessoas contaminadas pela Covid, em 763 unidades escolares na rede estadual. Você vê que é um número assustador. Ó, o Enilton dizendo aqui, ele é funcionário da FURP, que o laboratório público, sitiado em Guarulhos, que o governador Dória queria privatizar, melhor, queria extinguir, e os trabalhadores lutaram, a gente apoiou e impediram. A FURP poderia produzir vacina, espaço físico tem, só que teria que fazer algumas adequações, e para isso precisaria fazer investimento. Bom, se quiser também tem, basta vontade política. O Luan Moreno, liberdade para Lula voltar a liderar a retomada do avanço no Brasil. O povo precisa de Lula novamente. Anula STF. Se não anular é uma vergonha, né? Cada nova mensagem que é revelada de conversa entre os procuradores é conversa de criminoso, que perseguiram uma vítima, no caso a vítima foi Lula e o povo brasileiro, porque permitiu a eleição do traste que governa o país. Bom, gente, então estava dizendo dessas 3 medidas. Bom, o governo brinca com a vacina, teve a capacidade de mandar a vacina do Amazonas para o Amapá e do Amapá para o Amazonas. O Amazonas recebeu 2.000 doses e o Amapá 60 e poucos mil doses, sendo que era o inverso, quer dizer, uma incompetência total. Valéria Fernandes, anula STF, muito bem. Luzia Rodrigues, Ibanez, governador do DF, foi criminoso, desmobilizou leitos de UTI para a Covid e abriu tudo. Agora lockdown, se elegeu com discurso de bom gestor. Bom gestor não tem nada, eles estão brincando com o povo. Aliás, o Dória, que no ano passado estava demonstrando preocupado com a vida, com a ciência, agora vem para cá, vai para lá, vem para cá, não faz nem uma coisa nem outra. Política que agora permitiu que muito mais gente seja contaminado, faz um lockdown na madrugada, né? Como disse o Rodolfo de Arujá, lockdown para os morcegos, né? É um absurdo, né? Se tiver que fazer, faz logo, faz onde tem que ser feito, no horário correto, né? Não da madrugada, onde a circulação de pessoas é bem melhor. Maria Regina Souza, obrigado, Maria. Wilton Reis, nosso companheiro de Itanhaém, forte abraço. Sandra Amadeu, servidora da saúde aqui de Guarulhos, forte abraço. Bom, gente, então só para dizer essa proporção, né? Então, nós podíamos estar vacinando muito mais, não estamos por culpa do governo. E aprovamos medida no parlamento que autorizam a Anvisa de autorizar que as vacinas que forem aprovadas em outras agências de vigilância sanitárias de alguns países, como Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, enfim, países também que têm agências sanitárias boas, que automaticamente sejam reconhecidas no Brasil para que sejam disponibilizadas à população. Então, o governo precisa sancionar essa lei, dentre outras medidas, e comprar vacina para, de fato, chegar no povo que precisa para acabar com essas filas imensas, com essa preocupação de muita gente. Tenho certeza que você está preocupado e querendo se vacinar, principalmente se você tem um parente mais idoso. Eu não vejo a hora do meu pai de 79 anos, que vai poder ser vacinado a partir de quarta, e minha mãe de 76 anos na fase seguinte, poderem serem vacinados para poder protegê-los, e tenho certeza que esse é um sentimento de muita gente, para seus amigos, familiares, e também para si próprio, quando chegar o momento adequado. Bom, voltando agora, então agora falando um pouco do auxílio emergencial. O governo mandou a PEC emergencial. Só que gente, o auxílio é o seguinte, a lei tem que dizer, o governo está autorizado a pagará para a população até a renda tal, um auxílio financeiro,
num valor tal, defendemos R$600, e a bancada do PT tem projeto de R$600. Então, auxílio emergencial no valor de R$600, por um período de X meses, e a gente defende que seja enquanto perdurar o estado de calamidade, né? Ponto. A lei é essa. A lei não tem extravagância, não tem complicação, é simples. O governo federal pagará o auxílio emergencial no valor de R$600 por X meses a pessoas que recebam X de renda. Sem frescura, direto, objetivo e claro. Simples. E o que o governo está fazendo? Na PEC? Não, para aprovar o auxílio eu vou ter que cortar dinheiro da educação, não pode gastar os 25%, eu vou ter que cortar o dinheiro da saúde, não pode mais gastar os municípios 15%, que é o mínimo obrigatório. Todo governo estadual e municipal tem que aplicar 20% em educação, o município 15% em saúde e o estado 12% de saúde. O governo está dizendo o seguinte: eu dou auxílio, mas vocês têm que acabar com isso. Os governos podem gastar menos. Quer dizer, tirar do pobre para o pobre. E o presidente chegou a dizer um dia que não vai tirar do pobre para dar para o pobre. Queria tirar do rico aonde? Quem usa o SUS? Quem vai na UBS? Quem vai no pronto-socorro? Quem vai no hospital público? O pobre. Quem está na escola pública? O pobre. E parte da classe média. E o governo, para dar auxílio, quer fazer isso? É um absurdo. Aí dizendo, não, mas aí outros itens da lei. Não, mas se eu for dar o auxílio, tem que reduzir salário de servidor. As coisas tudo aumentando, quer reduzir salário. O servidor público tem que reduzir salário de ninguém. Quem está na iniciativa privada também precisa ganhar mais. Mas muito mais gente percebeu a importância do servidor público nesse período. Das enfermeiras, dos auxiliares, dos médicos, dos atendentes, do socorrista, da ambulância. Todo mundo percebeu. Porque foram eles que se arriscaram. Sem ficar ali dizendo que tem que receber mais ou menos. Porque é compromisso, é trabalho. Aí o governo quer cortar, dizendo que pode reduzir salário para pagar o auxílio. Por que não tira dos banqueiros, que continuaram ganhando bilhões nesse período da pandemia? Ou de algumas empresas, que também ganharam bilhões nesse período? Ou de cortes na sua própria gestão do orçamento, mas que não possa impactar o serviço público? Então nós queremos auxílio emergencial, mas não aceitaremos chantagens. O auxílio emergencial não tem troca. É uma política comum para todo mundo. Não dá para redesenhar o Estado, diminuir o tamanho do serviço público, tirar do pobre, para justamente garantir a sobrevivência de muita gente nesse período difícil. Então essa medida é urgente. E nós vamos pautar isso como princípio claro, próprio do debate no parlamento. Sem o auxílio não tem conversa. Bom, e outros são as políticas econômicas. Rosani Martiniano, um forte abraço, dirigente da POS de Guarulhos, obrigado pela presença, está aqui conosco. Rosani, falamos há pouco aqui dos professores, que não dá para continuar com essa política desumana dos governos nessa retomada das aulas, sem qualquer medida protetiva adequada, com uma preparação antes, ainda mais diante do crescimento dos números da pandemia, colocando em risco não só os professores, mas toda a comunidade escolar aí, pais, assistentes, crianças, jovens, enfim, todo mundo. A Mariana Mota, o arroz atingiu um recorde e não voltou mais ao normal, é isso mesmo. Não volta ao normal. Tem lugar que tá beirando 40 conto, 5 quilos. Mas mais de 100 conto no gás. Mais de 10% do salário mínimo vai só no gás, que é uma coisa sem lógica. A Tânia Bittencourt, de Cruzeiro, interior de São Paulo. Presidente quer vestir um santo e desvestir outro. Mas esses santo vestidos são seus apoiadores e os desvestidos somos nós. É isso aí, justamente o povo mais pobre, Tânia. Um absurdo. Carolina Almeida, forte abraço, Carol. Aqui conosco, Samuel da Silva. Opa, lá do PT de Euclides da Cunha, Cândido Euclides da Cunha. Bahia, um abraço a todos. Fora Bolsonaro, Lula inocente, vacina para todos já. Povo baiano, nosso governador se emocionou hoje numa entrevista, a emoção chorou ao vivo, relatando os casos na Bahia.
da dificuldade também de decretar o lockdown. Não é a medida de desejo, de sonho, de vontade, de projeto político, é a medida necessária e também, principalmente, sentindo pelas vidas que o povo brasileiro perdeu, e ali no estado da Bahia não foi diferente, mas o Rui está de parabéns aí por tudo que tem feito. Forte abraço aí, Samuel. E ao todo o povo baiano. Eu sou filho de baiana, viu, Samuel? Minha mãe é de Gandu. Rafael Paredes aqui conosco, Adalberto Vieira. Bom, aqui, ó, o Enil também está dizendo que é da Bahia. Bom, gente, então são medidas essas urgentes e necessárias. Urgentes e necessárias. E a outra são medidas econômicas, porque não dá para conviver com a gasolina aumentando tanto. Tem gente que está deixando o carro na garagem porque não está mais conseguindo pagar gasolina. Fazendo determinados trajetos a pé porque não consegue pagar gasolina. Ou vendendo carro porque não consegue pagar gasolina. Esse é o Brasil atual. Esse é o Brasil atual. Isso tem um reflexo em como nós falamos na live anterior, trazendo aqui, inclusive, um especialista na área de Minas e Energia, aqui para debater conosco, que explicou muito bem sobre o preço do combustível, em especial da gasolina. Regina Célia, também companheira, professora lá da Itanhaém, está dizendo aqui, 1611, viu? Eu tinha lido no Serginho 1111, em 763 escolas, bem pior do que o número anterior. É isso aí, Regina, não podemos permitir isso. E o Luan Moreno, auxílio emergencial já. O Adelmo Pereira, o governo de São Paulo acabou de decretar que igrejas são serviços essenciais. Como pode? É essencial do quê? Pelo amor de Deus, derrubem esse decreto. Olha, as religiões são importantes, cada um tem o seu credo, sua fé. Tem gente que não acredita também, os ateus temos que respeitar. Mas nós podemos continuar com a nossa crença em casa. Agradecer, pedir ao nosso Deus, orar por alguém na nossa residência. Juntar tanta gente num espaço fechado, e muitas vezes, muitos deles não têm a circulação devida, é também uma medida criminosa e ruim, muito ruim, péssima para a saúde pública. Tenho certeza que o nosso Deus não gostaria disso. E o Everaldo dizendo, Biritiba precisa urgente de medidas mais sérias contra a Covid. Com certeza, Everaldo, não só Biritiba, como o país como um todo. Mas, gente, hoje, Natália Carvalho, nossa secretária de assistência lá em Aparecida do Norte, é vergonhoso e desesperador o que estamos vivendo. Quem sofre é o pobre, sempre. A política de transferência de renda é de suma importância para reduzir a desigualdade social e dar dignidade para as pessoas. Infelizmente, a política de assistência social tem sofrido muitos retrocessos. Nossa esperança é o PT, e de fato nós fizemos muito na área de assistência social e reduzimos a fome, a miséria no nosso país, números reconhecidos mundialmente, mas agora nós estamos vivendo o inverso, né? E tem gente que acha normal. Isso não é normal, Natália, como você disse. Nós temos que... A normal é as pessoas poderem, terem, serem, fazer o que quiserem, né? Terem condições, terem dignidade, terem respeito, terem direitos. Esse é o Brasil que a gente quer, independente de quem... Nós podemos divergir de governos. Eu não estou aqui tratando de ideologia nesse momento. Tenho a minha. Né? Sou do PT. Tenho orgulho da minha história e da história do PT. Mas aqui é mais do que isso. É tratar um pouco de bom senso, de um mínimo de ponderação, de respeito, de raciocínio, de lógica, de civilidade. Parece que nós estamos vivendo um período das trevas, né? Tem hora que alguns apoiadores do governo falam algumas coisas que você não consegue acreditar que alguém teve a coragem de falar. Pior que eles falaram e teve outros que aplaudiram. Vai entender, é muita loucura. O Alan de Rio Claro, Alan Rios, no estado mais rico do Brasil em arrecadação, não cabe um auxílio emergencial no estado de São Paulo? Se não existir o auxílio do Bolsonaro... Aliás, cabe nas duas hipóteses. Cabe um auxílio em São Paulo complementando o auxílio nacional. E cabe auxílio também nos municípios, que pode também complementar a renda daquele que for pago nacional. Esperamos que nós vamos batalhar para que sejam R$600, como foi no início da pandemia lá atrás. Em situação menos adversa.
iniciando-se essa crise que perdura e que está longa. Então, nós temos que, no mínimo, ter coerência e voltar ao auxílio emergencial. Quero ver a coragem do Congresso de reduzir esse valor. Apesar que esse Congresso aliado com o Bolsonaro, a gente não pode duvidar nada, né? São capazes de tudo e ainda falar que não é com eles. Bom, gente, Alencar, o Alexandre Bonfim, muita gente não sabe, mas o Templo do Salomão, no Brás, foi construído na área Z, em zona de interesse social, invadir a área pública destinada para projetos de habitação, baixa renda e ainda fala em ética. Pois é, um absurdo, hein? Eu vi a matéria dizendo que depois tentaram regularizar, enfim, ajustar, e quando alguém ocupa o movimento, alguma área pública, uma outra área que não tem uso social, dizem que são criminosos, né? E tantos outros podem pegar pedaços de área pública para interesses privados, financeiros. Wendel, direto de Franco da Rocha, forte abraço. E Aldete Carvalho, da capital. É mesmo inacreditável o período que estamos vivendo. Um abraço, Aldete. Bom, gente, nós vamos encerrando aqui, já vão dar 40 minutos de live. Hoje era um bate-papo sobre os assuntos gerais. Dizer que eu estou preparando, estudando uma medida, porque olha só, quem recebeu auxílio emergencial em 2020, ele tinha que ter determinada renda, ter tido determinada renda no ano anterior, até determinada renda. Tem uma renda per capita de até 500 familiar. Não podia ultrapassar a renda familiar de 3 salários mínimos. Ora, agora tem uma pegadinha do governo via Receita Federal que quer tributar, isso mesmo, cobrar imposto de renda de determinadas pessoas que receberam auxílio emergencial. Um absurdo. Aquilo ali não foi para acumular riqueza, para acumular dinheiro. Era um dinheiro para sobrevivência, para comer. E o governo quer cobrar imposto de renda. Eu estou esperando vir a PEC, que está no Senado, vir para a Câmara, e vou preparar uma emenda, nosso jurídico já fique a postos, para que essa medida caia. Não tem sentido cobrar imposto de renda sobre aquele valor do auxílio emergencial que as pessoas receberam. Porque determinadas pessoas, ao receberem, estavam dentro do critério, mas ao receberem o auxílio, tiveram a renda, eles podiam ter trabalhado determinado período, ou voltado a trabalhar determinado depois do auxílio, e poderiam, com o auxílio, receber um valor que já passa a ser tributado. Ora, gente, isso não tem sentido. Isso é um absurdo. Literalmente um absurdo. É o governo tributando a si mesmo e, ao mesmo tempo, tributando o povo mais pobre, que é quem recebeu o auxílio necessário para sua alimentação e sobrevivência familiar. Então, não tem sentido algum. Vou preparar um projeto para que isso seja aprovado junto com a PEC do auxílio emergencial. Não tem sentido, é mais um crime desse governo contra os mais pobres. Zé Diniz, um forte abraço. O Brasil hoje bateu o recorde de pessoas em óbitos. O governo Bolsonaro não abre a boca para nada. O que você acha disso, Zé? Meu amigo do Pimentos, companheiro nosso, só dizer o seguinte, é um governo genocida. É recorde atrás de recorde. Que recorde triste nós estamos ocupando. E se continuar dessa maneira, nós seremos, infelizmente, os campeões em número de óbitos. Já já vamos ultrapassar os Estados Unidos. Porque os nossos números só aumentam. E o descaso é absoluto. O Adalberto também dizendo, Samuel, sou seu vizinho de Euclides da Cunha, nasci em Pau Brasil, Bahia. Deixa eu ver aqui a pergunta da Sandra. O pai dos meus filhos deu entrada na aposentadoria em março de 2018 e desde então o INSS não concede a ele o direito a receber, mesmo após 35 anos de contribuição. Do golpe contra a Dilma para cá, vários trabalhadores estão nessa situação, enfrentando obstáculos inexplicáveis. Aliás, pessoas perderam suas pensões, pessoas que tinham auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. O governo reviu diversos casos e cortou e tem demorado para analisar os novos pedidos para justamente fazer uma economia burra, né? Faz economia na distribuição de renda para o povo mais pobre, que acaba empacando a própria economia e demandando mais serviço social. Cibele Freitas, pessoas estão morrendo por negligência. Muito triste. Muito bem, Cibele, é isso mesmo, infelizmente.
Dete Carvalho, tributar quem não tem renda nem para comer é um verdadeiro crime. Bom, tá dizendo aqui na Sandra, deputado, seria importante se a senhoria levantar o número de pedidos de aposentadoria que estão pendentes. Sandra, passam de 3 milhões o número de pessoas que estão na fila da aposentadoria. Lembra daquelas filas enormes? Na década de 90? Gente que vendia lugar na fila, chegava na madrugada, pegava a fila, colocava o banquinho, depois vendia. O Lula acabou com elas. Abriu o número de agências. Vou dar um exemplo em Guarulhos, abriu lá no Pimentas, uma região grande, importante, popular. Abriu INSS em Itaquá. Eles trabalharam para... E agora, desde o Temer, fecharam agências. O governo Bolsonaro aumentou a fila, demorando na análise do pedido. É fazer uma economia no mais pobre, dizendo que o governo está contendo um gasto. Que contenção de gasto é essa? É um absurdo. Está, na verdade, prejudicando a vida da pessoa. Estão segurando o máximo que podem, muitas pessoas estão passando apuros e até necessidades. É isso mesmo, Sandra, você está perfeita, mas só para dizer o número de pronto, são mais de 3 milhões de pessoas. Bom, gente, e outra coisa, o governo quer naquela PEC que eu falei, que é de aprovar o auxílio, aí ele quer tirar a isenção hoje do imposto de renda da saúde e da educação. Novamente, é a classe média que vai ser penalizada nesse caso. Que porventura tem um plano de saúde, uma escola particular, porque quem paga o top do top, esse cara, se cortar para ele não vai se importar. Mas para a classe média, com certeza vai fazer muita diferença. Na verdade, a classe média pobre, que se acha extremamente rica também, infelizmente. Não tem consciência de classe, né? Ela acha que é chefe, né? Não é trabalhadora. Mas o governo quer cortar essa isenção do imposto de renda, dizendo que com isso ele aceita aprovar o auxílio emergencial. Isso é chantagem, isso é barganha. Nós não aceitaremos, queremos auxílio emergencial já e pronto, sem qualquer outro tipo de conversa, sem qualquer outro tipo de coisa no meio do caminho. As outras medidas a gente vai discutir, vai debater, eles podem até aprovar, mas vai ter outro debate por cima, que não dá para colocar uma coisa no meio da outra. Aí não. Bom, gente, quero aqui agradecer a participação de todo mundo. 42 minutos. O filho do Bozo comprou uma bela mansão em Brasília. O Francisco Silva colocando o Chico Louco, nosso companheiro de Morato. O Josimar Araújo, na área da saúde. O governo não está nem aí com o povo. O negócio dele é provocar, incentivar, cadê? O povo a não usar máscara e tomar cloroquina. Pois é, tomar é um absurdo, né? Dinheiro para cloroquina tem, né? Josimar, e para vacina, para auxílio emergencial, não, né? Literalmente um absurdo, só para demonstrar que dinheiro, quando se quer, tem. O governo sempre tem. José Davi Lins. Obrigado, José. Forte abraço. Obrigado pela participação. Robson dos Santos também. Obrigado pela participação. Robson do Vilani, forte abraço. Do nosso companheiro Naide aí também, nosso amigo. Bom, gente, forte abraço a todos, quero agradecer a participação. Como eu falei, na próxima segunda teremos aqui a nossa live com a participação em peso de mulheres acompanhando, fazendo debate, reflexões, trazendo opiniões políticas, seus comentários, porque nós estamos no mês da mulher, temos que, mais do que celebrar, né, valorizar de fato, reconhecer todo o papel da mulher na sociedade, na luta política, na construção do país, na conquista de direitos e dos valores humanos que nós temos, sem dúvida alguma, e infelizmente nós temos aumentando o número de feminicídio no país, de violências, atrocidades. O governo nessa política violenta, machista, armamentista, e a gente é testemunha no dia a dia do número de violência contra as mulheres no país, casos escabrosos que a gente lê nos jornais, nos sites de notícias, acompanha no noticiário, nos informes, né, diversos, e assustador esse período que nós estamos vivendo. Nós temos que dar luz a isso, para que mais pessoas se conscientizem, e mais do que isso, de perceber claramente que todos são portadores de direitos, que todos são iguais, que todos têm que ser respeitados, que todos têm que ser bem tratados. E a violência nunca será, em qualquer hipótese, mecanismo de solução de qualquer tipo de conflito. Por isso aqui nós vamos aqui
Opa, José Melo, nosso companheiro de Caraguá, forte abraço, nos veremos em Brasília, Zé Melo. O Romildo Gomes, volta Lula, com certeza. Ô, Josimar, aqui é o João, forte abraço, João, eu pensei que era o Josimar do Padre Bento. Fala, João, forte abraço. Tá aqui conosco, aqui do lado, e também mora lá no Itaim Paulista, do meu amigo Kiko. Forte abraço, João. Vamos dar um jeito, João, pode ter certeza, uma hora esse cara cai. A hora dele vai chegar, esse governo desumano. Bom, gente, forte abraço a todos. João Davi, o pessoal não para de comentar, viu? O Adalberto, não podemos neutralizar a morte, vidas importam, com certeza. E o João Davi Lins anula a STF, urgentemente tem que anular. O Romildo Gomes também está no Volta a Lula, é isso aí, tamo junto. Bom, meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, obrigado pela participação, pela presença. Toda segunda-feira, às 20h30, estamos aqui para conversar, para dialogar com vocês, trazendo alguém para fazer um bate-papo, eu mesmo, respondendo as perguntas, indagações, trazendo alguma informação. Enfim, estamos aqui para isso, para a gente conversar. Então, quero agradecer a participação, estamos juntos na luta, auxílio emergencial já, vacina já e universal para todo mundo, e que a gente possa dar um jeito de pressionar esse governo e mudar a política econômica, para que abaixe os preços, as pessoas possam ter a maior renda, o país voltar a ter um ciclo de desenvolvimento econômico, porque não dá para a gente continuar com essas atrocidades. Um forte abraço, gente, um beijo grande para todo mundo. Curtam as nossas páginas, Alencar Braga 13, será um prazer tê-los conosco aqui. Um beijo grande a todo mundo.